Há uma guerra secular entre as pessoas que acreditam na Bíblia e as pessoas que acreditam na ciência sobre a questão da criação da vida aqui na Terra e o surgimento do homem. Os crentes da Bíblia, logicamente, vão acreditar no criacionismo e os crentes da ciência vão acreditar, logicamente, no evolucionismo. Este embate nunca terá fim. Cada um terá sua versão, cada qual terá sua razão. E essa história vem se prolongando há décadas e já dura há mais de 150 anos. Este embate, esta briga, nunca terá fim. Cada qual terá sua versão da história. E nesta guerra ideológica que nunca termina, nós temos um longo histórico de acusações, brigas, inimizades, fraudes, mentiras e manipulações de provas. E se fizéssemos um exercício racional unindo as duas partes, como ficariam as coisas? Eu aposto que você nunca ouviu a versão que eu vou contar sobre a criação da vida aqui na Terra, unindo a Bíblia e a ciência. Mas, mesmo não acreditando, eu peço a você que considere as evidências mútuas e depois pesquise por si só o que eu vou contar aqui. Após isso, vá você atrás das provas ou das contraprovas. Mas, por favor, não fique dizendo bobagens nos comentários. Não é só porque você discorda por discordar, o que é chamado de achismo, que você vai ficar fazendo comentários maldosos. Depois de pesquisar, depois de evidenciar as provas ou contraprovas, você terá o direito de discordar com fatos, com evidências. Por favor, tudo que eu peço, pesquise e depois comente. Segundo a Bíblia, a Terra era sem forma e vazia. E segundo este conceito bíblico, foi Deus quem formou a Terra. Deus deu uma forma à Terra. Está escrito: e a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Segundo a ciência, foi por meio de processos químicos e climáticos complexos no nosso planeta que, depois de muitas variáveis e fatores circunstanciais de várias ordens, o nosso planeta, por fim, obtém vida. Esses acontecimentos ocorreram nas águas do oceano, e isto segundo a ciência, como também ocorreram no que chamamos hoje de ar. O como a Bíblia e a ciência vão divergir, mas se deixarmos o como e irmos para a parte do acontecimento em si, ambos estarão de acordo. Porque quando a Bíblia fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face da água ou das águas, devemos também entender que seria o vento se movendo sobre o planeta, pois a palavra espírito quer dizer vento, e o vento é o ar em movimento. A palavra usada para espírito em Gênesis é ruá, que quer dizer vento. Muitos vão se lembrar dos experimentos de Miller e Urey. E lembrando destes experimentos, vão se lembrar, obviamente, que Miller e Urey fizeram em 1953 seus famosos experimentos para mostrar como era o clima do planeta na Terra primitiva. Stanley Lloyd Miller e Harold Clayton Urey, no ano de 1953, construíram em laboratório um sistema que simulava as condições da atmosfera quando nosso planeta era primitivo, acreditando que a Terra primitiva era composta de amônia, metano, nitrogênio e vapor d'água. Eles queriam colocar em prática a tão famosa hipótese dos cientistas Oparin e Haldane, que defendiam esta teoria ainda nos anos de 1920.
A hipótese da atmosfera da Terra quando era primitiva é uma hipótese explicativa da origem da vida aqui na Terra, que foi desenvolvida pelos biólogos Alexander Ivanovich Oparin e John Burdon Sanderson Haldane. Eles afirmavam que a origem dos organismos vivos encontra-se no comportamento físico-químico da matéria inanimada. Ou seja, através da matéria inanimada, que geraram comportamentos químicos e físicos, geraram os primeiros organismos vivos. Isso quer dizer que a vida, segundo estes cientistas, se originou de material sem vida. E sabemos que em biologia a vida gera vida, e materiais que não têm vida não podem gerar vida. Mas o cientista Alexander Ivanovich Oparin propôs sua teoria em 1924, mas seu trabalho não chegou ao Ocidente. Isso até nos anos de 1930, quando John Burton Sanderson Haldane, um bioquímico, propôs de forma independente uma teoria semelhante em 1929. E Miller e Urey colocaram a teoria destes cientistas em prática. E segundo o experimento de Miller e Urey, as condições na Terra primitiva favoreciam a ocorrência de reações químicas que formavam compostos inorgânicos em compostos orgânicos, precursores da vida. Ou seja, eles colocaram em laboratório as condições da, entre aspas, Terra primitiva. E estes compostos sem vida, ou seja, inorgânicos, com reações químicas, fizeram ocorrer os compostos orgânicos, ou seja, geraram vida. Material ou materiais sem vida geraram material ou materiais com vida. A não vida gerou vida. Isto em biologia é meio que impossível, porque a vida, o organismo, só pode vir da vida ou do organismo. Mas Miller e Urey colocaram as teorias de Oparin e Haldane em prática. E então, em 1953, Stanley e Urey realizaram esta experiência. E esta experiência tornou-se um clássico sobre a origem da vida. O experimento era formado por tubos e balões de vidro interligados, onde foram adicionados compostos existentes na atmosfera primitiva. Segundo Oparin, a Terra primitiva era composta de amônia, metano, nitrogênio e vapor d'água. O sistema foi aquecido e recebeu descargas elétricas, simulando a temperatura elevada da época e as tempestades que ocorriam. No condensador, a mistura dos gases era resfriada, simulando o resfriamento da Terra, pois as gotículas de água acumuladas escorriam, simulando as chuvas. O aquecimento provocava o ciclo desse processo. Miller manteve esse sistema por uma semana. Após esse tempo, a água do reservatório, ou armadilha, foi analisada através de vários experimentos e mostrou a presença de aminoácidos e outras substâncias químicas mais simples, mas não tinham vida, ou seja, não obtiveram seres vivos, mesmo que uma molécula de ser orgânico. Tudo o que eles obtiveram nessa experiência foram elementos inorgânicos. Hoje sabemos que os gases presentes na atmosfera eram bem diferentes das teorias propostas por Oparin e Haldane, que foram utilizadas por Miller e Urey. Experimentos recentes demonstraram que a atmosfera primitiva era formada por gás carbônico, metano, monóxido de carbono e gás nitrogênio. Mesmo que Miller e Urey tivessem usado estes elementos aqui citados agora, seus experimentos iam dar os mesmos resultados, porque mesmo se eles tivessem usado estes elementos, eles ainda assim não conseguiriam gerar uma molécula orgânica, porque somente esses elementos já listados ou usados por eles não são suficientes para fazerem que os aminoácidos produzidos fossem capazes de produzir uma proteína de uma molécula viva.
É provado que nosso planeta passou por muitos processos químicos e climáticos complexos e que nessas complexidades climáticas teríamos o vento como fator resultante destas forças variáveis. Em ambos os casos, no caso da Bíblia e no caso da ciência, a água já existia no nosso planeta. Porque mesmo que a ciência diga que existia vapor d'água no nosso planeta, vapor d'água é água na forma de vapor. Então existia a água no nosso planeta. E neste quesito a ciência irá concordar com a Bíblia na questão da existência da água. E na questão relatado na Bíblia que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em Gênesis 1, versículo 2, irá concordar com a ciência que o vento ou o ar em movimento se movia sobre a face do planeta. E na questão da Terra ser sem forma e vazia, é exatamente isto que é relatado na ciência, porque haviam processos químicos e climáticos complexos no nosso planeta, mas não sabemos explicar como estes processos químicos e climáticos complicados fizeram a vida. A ciência até hoje não consegue explicar como surgiu a vida aqui na Terra. Além dos cientistas Opary e Haldane, e Miller e Urey, outros cientistas tentaram fazer experimentos para provar que de fato a vida se originou segundo conta a ciência, mas infelizmente sem sucesso. Isto porque até hoje não foi possível fazer a vida orgânica nascer, crescer e viver sendo gerada de uma substância que não tenha vida, porque segundo a biologia, a vida só pode vir de algo vivo, em alguma coisa que tem vida que gera outra vida. É fato que a Bíblia e a ciência nos explicam que a vida começou nos oceanos, a vida começou na água. O problema é explicar o como a vida se originou. Aí a Bíblia e a ciência não concordam uma com a outra, não entram em consenso. Mas que a vida se originou na água, isto é fato. A única coisa que falta para a Bíblia e a ciência entrarem em acordo é eles concordarem que o como nunca será explicado pela ciência, porque a Bíblia diz que Deus fez a vida e Deus é um ser vivente, é uma divindade viva e a vida só pode vir de algo vivo. Pelo menos a Bíblia e a ciência entram em concordância na questão de existir água aqui na Terra. A água, além de ser um elemento indestrutível, é um elemento que pode se comportar em 3 diferentes estados, que são os estados sólido, líquido e gasoso. E na forma de gás, a água pode perfeitamente se mover sobre as águas líquidas oceânicas, pois a mesma está se movendo juntamente com o vento. Assim dizendo, a água na forma de vapor e o vento estão ambos em movimento. No caso da existência da água existir de fato segundo as visões bíblicas e científicas, a mesma estava carregada de carbono, oxigênio, enxofre, hidrogênio e outras substâncias. Não é porque a ciência não consegue explicar como surgiu a vida que ela será inútil. E não é porque a Bíblia diz que Deus fez surgir a vida que ela é inútil. É útil juntarmos o conhecimento humano com o conhecimento de Deus. Fazendo isso, tudo fará o sentido para levar o homem ao entendimento de Cristo. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.